nobres pares da Casa de Leis, público presente, rede social, população de Cacoal, Porto Velho, Guajará-Mirim, Goiás, Brasília, Rio Grande do Norte, Paraná, entre outras localidades, que nos acompanham nessa importante sessão, onde finalmente votaremos a derrubada do veto do prefeito Adailto Fúria sobre o projeto de lei 1821, do Programa de Políticas Públicas que efetiva a Lei Maria da Penha. E por que tantas cidades e estados estão acompanhando a gente nesse momento? Porque ou sairemos dessa Câmara com o sentimento de missão cumprida, afinal, estaremos honrando cada voto confiado por nossos eleitores, honrando aos milhares de vereadores que aguardam a decisão soberana desse plenário e independência da Câmara de Vereadores, honrando as mulheres e aos cidadãos de bem, esperançosos pela futura mudança da realidade que o PL 18 ampara. Temos uma dupla responsabilidade. Em contrapartida, se mantivermos o veto do prefeito, estaremos votando também os nossos mandatos. Estaremos avalizando a política suja, atrasada, arcaica, desmotivadora, descompromissada, sem resultados positivos, firmados em acordos obscuros que assolam o nosso país. Hoje, em nossas mãos, está a verdadeira mudança. A mudança que nos comprometemos nas campanhas eleitorais e quando fomos empossados na Câmara de Vereadores. Derrubando este infeliz veto, seremos a boa referência. A maior comprovação de que essa Câmara pode fazer a boa diferença foi quando aprovamos, no dia 3 de maio, por 9 votos favoráveis a 2, esse projeto de lei. A sociedade e eu agradecemos aos 9 vereadores que votaram favoráveis à causa das mulheres. Vereador Paulinho do Cinema, Toninho de Jesus, Zivan Almeida, Ezequiel Menduim, Lauro Garçom, vereador Romeu Moreira, vereador este que vos fala, Paulo Henrique, vereador Capiche e vereador Corá. E o vereador Pichek, nosso presidente, que não vota nas sessões ordinárias, mas, porém, sempre se posicionou favorável. E hoje ele vai votar no veto. Deixo aqui registrado, nos anais dessa casa, a minha gratidão na votação pelo PL. E confiamos que esses votos mantenham-se favoráveis às mulheres no dia de hoje. Embora saibamos da luta que tivemos durante esses 76 dias para que essa lei não fosse arquivada, fosse aprovada e agora que prospere com a derrubada do veto. Passamos por diversas e altas barreiras para chegarmos até aqui. Barreiras errônea e leviana, imposta pela Procuradoria dessa casa, a qual tentou a qualquer custo tirar o nosso direito de legislar. Inacreditáveis foram os pareceres, todos baseados em pareceres desatualizados e que confrontam as mais altas leis desse país. Deveria ser inverso. A nossa Procuradoria deveria ter orientado a todos sobre as determinações legais e não usar de pseudos conhecimentos para induzir a nós, vereadores, a erro. A população, a Procuradoria da Prefeitura, o prefeito, inclusive, e os próprios operadores do direito. Foram 76 dias, sem domingos e nem feriados, explicando o óbvio, para demonstrar a todos o direito e a garantia fundamentado na Constituição Federal do Brasil.
e na tese 917 do Supremo Tribunal, foi um trabalho incansável, ao ponto de me aborrecer e desafiar os procuradores que demonstrassem algum dispositivo pátrio ou nova súmula do Supremo Tribunal Federal que revogassem um dispositivo ou o que eles mesmos ditaram. Caso o fizessem e encontrasse, eu rasgaria o meu diploma de vereador. Sabe por que eu não rasguei até o momento? Porque não existe nenhum dispositivo legal que altere as normas da Constituição Federal. A Procuradoria não tem o zelo de se atualizar, em buscar informações. Pelo contrário, insiste em reiterados erros crassos. Comportaram-se como crianças mimadas, por seus interesses próprios e suas vaidades. Respondiam a matérias que eu participava para esclarecer a população. A Procuradoria ultrapassou os limites de sua competência. Procuradores não têm mandato eletivo. É um corpo técnico. Mais que de tecnicidade, a de Cacoal não apresentou nada nesse projeto. É inadmissível esta Procuradoria ferir a hierarquia dessa casa, que é a força do parlamento. Não bastasse o transtorno causado aqui, foram causar problemas na prefeitura de Cacoal, no campo técnico. Foi um desastre completo. Manifestações abusivas contrárias à Constituição. E olha que é infração disciplinar, junto ao Código de Ética da OAB. Quem contraria a lei vigente e a Constituição Federal e pratica inépcia profissional. Entretanto, foram 76 dias de afronta à Constituição Federal, presenciando as maiores atrocidades contra as mulheres dentro de pareceres dessa casa. E esse foi o maior golpe. Como já disse e repito, eu sou um homem de palavra. A maior nobreza de um homem é a sua palavra. E eu prometi que não ia desistir dessa causa. Assim, o fiz até hoje. Além de enfrentar desafios para mudar paradigmas para legislar, defender com todas as forças cada palavra odiosa, cada frase surreal contra a causa das mulheres dentro dos pareceres dessa Procuradoria. Eu comparo os pareceres da Procuradoria contra todos os artigos do PL e principalmente as suas justificativas como um ato de violência cometido pelos agressores às vítimas diante dos mais absurdos despautérios. Afronta diretamente a mulher. Por exemplo, a Procuradoria diz que o PL não funciona em prática em nada. É como se desse uma bufetada na cara de todas as mulheres. Quando diz que não se pode ter aulas de noções básicas da Lei Maria da Penha nas escolas municipais. E olha que o Senado Federal aprovou a lei nesse sentido. A sensação do golpe foi a mesma, de pegar pelo cabelo de todas as mulheres e bater em suas cabeças de forma repetida. Quando a Procuradoria disse, sabe Deus como se manterá a casa-abrigo, foi o mesmo que expulsar as mulheres a pontapé de dentro de casa. Quando diz que não se deve ter casas separadas nos programas de sorteios para mulheres vítimas de crimes sexuais, é o mesmo que proibi-las de pedir socorro, de calar sua boca. Quando diz que não é viável separar vaga de emprego para as vítimas, é o mesmo que ferir o patrimônio delas, o mesmo de chamar todas de incapazes. Quando diz que as mulheres iriam mentir, fazendo denúncias infundadas, para conseguirem ser contempladas em casas populares, é o mesmo que ferir a honra de todas elas, chamando as mesmas de levianas, trapaceiras e corruptas. Isso fere a alma. São dores que jamais vão se dissipar. Vou precisar de 2 minutos, presidente. Quando diz que a lei é uma aberração e não tem utilidade alguma, é o mesmo que dá um tiro em cada mulher. Infelizmente, senhores, foram esses os argumentos ou a falta deles. Só basta
Quem tiver curiosidade do que eu estou falando, leia o projeto de lei e os seus pareceres. São os mesmos argumentos que os agressores usam, todos sem nexo, sem justificativas e cruéis. Foram 76 dias lutando para o ciclo de violência amenizar, ou que acabasse na nossa cidade. A verdade é que, onde deveria haver amparo, houve descaso pelos operadores do direito dessa casa de leis. Os procuradores dessa casa estavam tão obcecados em não perder o poder, que perderam a oportunidade de amparar e dar as mãos a uma causa tão nobre. E nesse momento eu quero estender a minha mão à procuradoria dessa casa. Vamos passar uma borracha e caminhar juntos em prol de novos projetos. Contudo, sei que, perfeitamente, antes que as bênçãos de Deus cheguem, nós passamos pelas diversas provações que o inimigo nos arma. E antes de chegarmos à terra prometida, temos que atravessar o Rio Jordão. E foi por esses preceitos bíblicos que eu me mantive até aqui. Foi por Deus. Foi pelo apoio dos membros dessa casa, pelo apoio das mulheres, das pessoas de fora, de juízes, de mães, de mulheres que sofreram violência, de homens de bens, adolescentes de igrejas, de pessoas que eu nunca vi, da boa imprensa municipal, estadual e do Brasil, de entidades de classe, de ex-senadores, deputados, de pessoas do campo, e por olhar para minha filha e querer um futuro seguro melhor para ela. São essas razões que eu estou pedindo a vossas excelências, para que derrubem o veto do prefeito e que a nossa causa seja em favor das mulheres, que a causa em favor das mulheres prospere imediatamente. O futuro nós fazemos, o futuro é hoje. Muito obrigado.